Bom, vamos lá. Pessoal online aí, boa noite. Boa noite para o pessoal aqui presente. Hoje nossa aula em formato híbrido, porque é uma aula de revisão. Então a matéria toda já tinha sido dada presencialmente, né, como é a ordem aqui. E agora a gente faz uma revisão online, híbrida, para poder ficar gravado aí o conteúdo, todo o conteúdo que vai cair na prova, que foi ao longo do semestre. E aí quem perdeu alguma aula pode agora recuperar as explicações dos slides do que eu vou explicando, né? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, é fazer essa revisão, como vocês já estão acostumados. Como a gente já estava conversando, a prova vai ser uma parte de consulta. 90% da prova vai estar na consulta, que é a lei, né? A lei das SAs. É uma lei um pouco grande, 140 e poucos artigos. Então, vocês vão ter que imprimir essa lei para trazer. Não pode usar o vadimeco, não vai dar tumulto. Porque pode ter a outra lei, aí eu vou ficar um tempão com dificuldade para fazer a verificação, se o material está limpo, né? Então, vocês imprimam e tragam. E aí, na hora, eu vou conferir se está só a lei das SAs, que é dela que vocês vão poder consultar. Por quê? Porque é uma lei bem complexa, e aí é interessante que vocês possam consultar para a gente poder ir além e aprofundar bastante o conteúdo. Com a prova de consulta, dá para ir um conteúdo mais aprofundado. Vai ser uma prova mais fácil, né? Tem muita gente pendurada de nota empresarial, né, incrivelmente. Então, né, meu objetivo não é reprovar um monte de gente, é reprovar quem não levou a sério nem um pouco. Por isso, quem assistir esse vídeo aqui vai conseguir fazer a prova e vai conseguir tirar uma nota boa. Porque tudo que vai estar na prova vai estar no que eu vou falar aqui hoje. Então, é a ajuda que eu posso dar. Agora, quem não conseguir, quem não assistir, aí realmente pode ter dificuldade. Já aviso, não é óbvio que o que vai estar na prova está escrito na lei. Você vai ter que procurar e você vai ter que entender o que a gente está falando aqui hoje. Só chegar sem estudar com a lei não vai tirar nota boa. Pode acertar uma coisa ou outra, mas não vai conseguir fazer a prova toda. A prova depende de estudo e de consulta, tá? Que fique bem claro aí para todo mundo. Não estudar, não ler os slides, não vai tirar nota boa, porque só na lei não tem as respostas da prova. É uma prova com consulta, não é uma prova dada, tá? Agora, o objetivo é aquele que vocês, no final de tudo, consigam compreender essa matéria com uma boa profundidade, que seja com a profundidade necessária para vocês fazerem a prova da OAB. Então, tudo que eu vou passar aqui é o que tem de importante, já caiu em prova, tá? Bem, uma questão da discursiva, né, que a prova é bem. São 4 pontos da prova, são essas duas discursivas, né? Então, eu já vou adiantar o tema, né? O tema é ações. E aí a gente vai ver várias matérias aqui hoje sobre as ações, principalmente mais para o final da aula. Que nas nossas 2 últimas aulas, a gente tratou das ações, os tipos de ações, né? Vários aspectos em relação a ela. É, Então, fiquem atentos toda vez que a gente estiver falando de ações, que uma questão é essa. A outra é vocês vão ter que estar preparados para respondê-la. E vou mostrar também a prova do semestre passado, coisa que ficou ontem para trás. Ontem não deu tempo na aula de civil, e aí eu acabei não abrindo a prova aqui. Deveria ter aberto aqui para mostrar. Às vezes a pessoa está assistindo online, não tem mais acesso, daqui a um ano, não tem mais acesso ao AVA, não sei o quê, e se quiser estudar, eu falei da prova e não mostrei. Mas hoje eu vou mostrar a prova de empresarial. Ela já está lá no AVA, já está também com um gabarito. Então, dá para vocês estudarem também Bernardo, pela prova. então Oi, Tainá. deixa eu ver se eu entendi. As duas cursivas vão ser sobre ações. Não, uma só. A outra não sei. Ainda vou decidir. Vocês podem dar sugestões ao longo da aula, mas. E ao longo da aula eu vou falar: ó, isso é importante, isso não é importante. Tá? Principalmente eu vim grifando no slide.
desses 70 slides, eu vim vendo, relendo e chamando a atenção do que é importante. Então, sempre que está grifado, é porque eu falei, atenção é isso aqui. E o que não está grifado é menos perigoso de cair. Vamos lá. Eu espero que vocês gostem mais de empresarial. Eu acho que essa é uma matéria legal. Eu não acho que é uma matéria... Essa que a gente está estudando. Não acho que seja uma matéria tão ruim de empresarial como títulos de crédito que vocês ainda vão ter. Estudar cheque, coisa que ninguém usa. Então, eu acho que ainda vem coisa pior aí. Então, aproveitem essa parte de empresarial que eu acho que é uma parte legal. Uma parte interessante. Oi? Cheque é um documento, é um papel, assim, um pedaço de papel dizendo eu estou lhe dando R$ 20. Aí você entrega o papel. É uma declaração que era muito comum há 10 anos atrás, as pessoas pagavam tudo com cheque. Só que começou a dar muito problema de cheque sem fundo. A pessoa toma R$ 100. Aí quando você ia no banco pegar os R$ 100, não tinha os R$ 100 na conta da pessoa. E aí você ficava sem o dinheiro. Aí você tinha que protestar o cheque, tinha que cobrar na justiça. Então era um título de crédito ruim, porque ele não dá uma segurança muito grande. Aí veio o cartão bancário, né, o cartão de crédito, cartão de banco, aí sim popularizou, né? E o cheque foi acabando. Mas ainda tem que estudar, esse que é o problema. Aí na matéria ainda existe. Nunca usei, nunca escrevi um cheque, nunca pedi. Consegue, consegue. Consegue, mas boba é quem recebe cheque, né, cara? É melhor você pegar uma nota promissória, vai ter mais ou menos, vai ter até mais garantias. É, mas enfim, não é o que nos interessa. Então vamos lá. Atenção, a gente estudou na primeira aula pós a prova 1 essa sociedade anônima do futebol. Não é uma coisa muito complexa, né? É uma sociedade anônima um pouco diferente. E é uma lei recente, né, de 2021, e ela traz algumas peculiaridades sobre uma SA que pode ser criada para o futebol, para os grupos de clubes de futebol. Então, ela é uma SA com algumas peculiaridades. E o que não está na lei da Sociedade Anônima do Futebol, você tem que consultar a lei das SAs. Então, mesmo você falando, às vezes, de uma sociedade do futebol, o que não está na lei da SA do futebol, você vai na lei das SAs em geral. Então, assim, a lei das SAs em geral ela é muito maior, muito mais complexa. A maior parte da nossa prova vai ser a lei das SAs, a 6.404. Mas vamos falar aqui da Sociedade Anônima do Futebol, o que vocês têm que saber para a prova. E essa não vai ter consulta. Mas não é complexo. Vamos ver. E toda hora que alguém quiser, a qualquer momento, se alguém quiser fazer uma pergunta aí online, pode, através da voz aqui, me interromper, porque pela o chat eu não vejo. Eu vou demorar para ver. Então, se quiser falar na hora, assim, é melhor falar no microfone. Vamos lá para nosso slide. Esses slides, né, assim como foi em direito civil, são os slides que nós vimos na aula, reduzidos. Na aula a gente vê mais slides, porque a gente tem mais tempo. Hoje eu peguei o que é mais importante para a gente poder fazer tudo em uma aula. Então, o que a gente estudou de sociedade do futebol? Introdução, objeto social, constituição e transformação, cisão. E de sociedade por ações, basicamente isso daí. Está até faltando. Faltou aí, eu vou completar, agora que eu vi. A parte das ações. As duas últimas aulas aqui. Calma. Que eu fiz esse slide agora à tarde. Sociedade Anônima do Futebol. A gente viu, né, que comecei explicando isso, que no Brasil tem um grande problema que os clubes de futebol são organizações, entidades em formato de associação civil. A maioria dos clubes de futebol ou de qualquer outro esporte no Brasil
acontece dentro de clubes. E esses clubes são associações, não são empresas. Não pode ter lucro. Se você der lucro, você tem que reinvestir na empresa. Você não pode distribuir esse lucro, né? Investir no clube. Então, não é o melhor formato para gerir o futebol. Você precisa de entidades que trabalhem com o futebol, mas que possam negociar valores, que possam negociar direitos, possa explorar o estádio, possa explorar o jogador, possa explorar o campeonato, possa fazer várias fontes de receita e, principalmente, distribuir o lucro entre quem fez acontecer a coisa, né? Geralmente os sócios. Então, por isso que surgiu a Sociedade Anônima do Futebol, que é exatamente para transformar os clubes em empresa. E aí, ao invés de você registrar um clube no cartório de registro civil, você vai registrar o clube, você vai registrar a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, nas juntas comerciais, assim como as sociedades anônimas convencionais. E aí tem várias totalmente diferente a regulamentação jurídica. Um exemplo que eu botei aqui, mas nem nos interessa para a prova, é que os clubes em formato de associação, eles estão eles se tiverem um problema e não tiverem mais como pagar as suas contas, eles vão ser submetidos a um regime de insolvência civil, enquanto a SAF, por ser uma sociedade anônima, ela passa por uma recuperação judicial, que é bem mais favorável a conseguir se recuperar e continuar atuando. A insolvência civil, não, o final dela é o fim mesmo, não tem como você recuperar. Então, várias vantagens tem a você transformar um clube em SAF. Beleza. O que é importante, que cai em prova de SAF, é saber que a atividade principal dessa empresa tem que ser o futebol. Pode ter vôlei, basquete, natação, ginástica, mas o principal tem que ser o futebol. Feminino e masculino e feminino. Tem que ter um time de futebol feminino jogando profissionalmente. Profissionalmente. Então tem que ter disputando campeonatos de futebol masculino e feminino para você poder transformar em SAF. Também trata da formação do atleta, né? A lei vem trazendo benefícios para aquele clube que pega jogadores de base, crianças praticamente, investe no treinamento deles e no futuro isso vai dar lucro. E para sempre o clube vai receber lucro em cima daquele jogador. Cada vez que ele for transferido, ele vai ganhar um percentual pequeno, mas ganha. Então, isso é uma lei que trabalha também a formação dos atletas. E também na letra C fala a lei deixa bem claro que pode tratar dos direitos de propriedade intelectual. Vocês não estudaram isso, então às vezes soa estranho. Mas propriedade intelectual são, por exemplo, os direitos de imagem de um jogador. Ou na letra C, que ele fala propriedade intelectual de terceiros. Seria, por exemplo, a margem, a marca que o clube tem, né? Então, né, a propriedade intelectual que o clube pode negociar, veja, é um produto que não é o futebol em si, né? É um direito sobre a imagem do clube, o direito sobre a imagem, o nome do estádio, né? A arena do Grêmio. Né? Então, você explora outras atividades além do futebol, atividades empresárias e atividades de propriedade intelectual. Né? Direitos autorais, direitos de imagem, direito de uso de nome. É isso que o clube pode explorar também. Letra E, exploração econômica de ativos imobiliários. É o que eu falei do estádio. Você pode construir um estádio e alugar o estádio. Você pode construir um estádio e alugar em volta, embaixo do estádio, um monte de loja. De loja, cabeleireiro, shopping, o que for. É possível. Faz parte da sociedade do futebol isso. Além do futebol, explorar outras coisas. Então, veja, é uma lei que quer melhorar realmente o ambiente do futebol no Brasil, tornando um ambiente profissional de negócios. E o último ali é a organização de espetáculos esportivos, sociais ou culturais.
Então, é muito comum nessas arenas aí você ver shows acontecendo, né? A Allianz Par lá em São Paulo tem show quase toda semana. Não, não sei de quem que é a Allianz Par? De qual clube que é? Não é da nenhuma SAF, não. Não é não é É, esse direito sobre propriedade intelectual ou sobre ativos imobiliários também acontece nos clubes. O problema é o dinheiro que lucra com isso daí que você não pode botar na mão dos organizadores. Tem que reinvestir na pessoa jurídica. Claro que tem muita tramóia, né? Esse que é o problema dos clubes. Eles dão lucro e fala que não deu, ou, né, reinveste, mas na verdade está indo para o bolso de alguém. Então, esse é um problema atual. Mas é uma coisa muito recente essas SAFs também. Constituição da SAF, né? Como que começa, como que cria. Constituição é nesse sentido, né? Como que cria a sociedade. Pela transformação do clube ou alguma pessoa jurídica em outro formato em sociedade anônima. Você pega um clube e transforma em sociedade anônima. C. 2. Pela cisão. Né? A cisão é a divisão do departamento de futebol ou pessoa jurídica original e transferência do seu patrimônio relacionado à atividade do futebol. É a cisão. Você pega o clube e fala tudo que é do clube, a piscina, os outros esportes, a sauna, tudo isso continua no clube. E vamos criar uma outra figura jurídica, a SAF, para lidar com o futebol. Então você divide o clube. O clube vai ficar metade o clube e metade SAF, que é autônomo, que é outra gestão, mas é uma cisão para criação. E o 3 é você criar uma SAF do zero. Acho que como foi feito aqui, pelo menos ainda não tem essa confirmação, mas parece que a Univassouras ia criar um time de futebol através de uma SAF, e se ele criasse, ia ser nesse inciso 3 aí, ia criar do zero, né? Uma SAF. Não ia ser uma transformação. Interessante e importante saber é que essa SAF que foi criada na cisão, né, já havia um clube disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol. E no meio do campeonato foi feita essa cisão. O clube agora é uma SA. Não é mais não é mais aquela gestão do clube, como era a organização. Agora vai ser na SAF. E aí, o que está aqui? Obrigatoriamente o clube ou a pessoa jurídica original nas relações. A SAF sucede o clube nas relações com entidades de administração. Então, perante qualquer órgão público, a SAF é que vai responder. Não é mais aquele clube. O clube largou, deixou para trás o futebol e agora tudo passa para a SAF, inclusive questões relacionadas à administrativa. Sei lá, IPTU, alguma multa, qualquer coisa, agora é tudo na SAF. Sucede nas relações contratuais com os atletas profissionais do futebol, né? As questões trabalhistas. A pessoa celebrou um contrato de trabalho, CLT, com o clube. Só que aí o clube agora virou uma SAF, transformou o futebol em SAF. Automaticamente aquele contrato de trabalho está vinculado à SAF, não mais ao clube. Todas as responsabilidades ligadas ao futebol passam para a SAF. A não ser que a SAF pegue toda também os outros esportes. Pode também. Só que o principal tem que ser o futebol. Então você vai ter que ver se a SAF pegou tudo ou pegou uma parte. Isso, isso. O clube, né, o órgão máximo do clube vai deliberar como que vai ser essa SAF. E aí, como que vai ser essa questão dos direitos, do que vai para a SAF ou o que vai ficar no clube. Se os outros esportes ficam no clube ou se os outros esportes vão para a SAF também, transferindo tudo para a SAF. E o último é essa questão dos campeonatos, copas, torneios. A SAF tem o direito de continuar nas mesmas condições em que o clube estava no momento da sucessão. Então é aquilo que eu estava falando, no meio do campeonato,
um clube resolve virar uma SAF, ele vai continuar disputando o campeonato normalmente. Até se mudar o nome do clube. Pode mudar o nome, no meio do campeonato o nome vai mudar. Em tese, é o que a lei autoriza. Você vai manter todos os direitos que você já estava naquele momento. Governança é um outro ponto interessante da lei, porque todo mundo sabe como é que é o histórico do futebol no Brasil, das corrupções que existem aí, principalmente a partir da CBF, né? Que é o órgão máximo que administra os campeonatos, né? O futebol. Ela estabelece que a obrigatoriedade de instituição de conselhos de administração e de fiscalização. Pode ver que está em negrito. Então, veja, na lei das SAs, na SA do futebol, você tem que ter conselho de administração e de fiscalização, órgãos facultativos na sociedade por ações convencionais. Porque a lei obriga que tenha esses órgãos de administração e fiscalização para que tenha um maior controle com relação à governança, né, à gestão do clube. E além dessa obrigatoriedade do conselho de administração e de fiscalização, a lei traz um rol, né, elenca figuras, pessoas que não podem integrar esses órgãos de administração e de fiscalização. E quem são essas figuras que não podem integrar? Olha lá, membro de qualquer outra administração, deliberação, né, de outra SAF. Então, alguém que já está envolvido em uma SAF não pode fazer parte de outra, da administração, do conselho, da diretoria. Não pode, porque tem que ser autônomo. Porque senão você ia começar a dar um problema no futebol, de você ter um grupo que domina vários times. E aí, para um campeonato, um decidir, não, perde aí, que é melhor, ia virar igual Fórmula 1, que é assim, né? Uma equipe tem 2 corredores, aí ele pode, no meio da corrida, falar, não, freia aí para o outro passar, né? Isso não acontece por esse bloqueio da lei. 2, membro de qualquer órgão de administração, bem como órgão executivo de clube ou pessoa jurídica original, salvo daquele que deu origem ou constitui a sociedade anônima do futebol. Então, quem é membro de outro clube, membro de outra SAF, de conselho de outra SAF, não pode ser membro de conselho de outro, só pode ser membro de conselho de uma SAF. E se você também, às vezes, houve uma cisão, o clube se dividiu e criou a SAF. Quem administra também o clube, quem é administrador de um clube, não pode atuar em uma outra SAF. Somente naquela que ele criou. Você tinha um clube, fez uma cisão e criou uma SAF. Quem atua no clube, membro de bem como órgão executivo de clube ou pessoa jurídica original, salvo daquele que deu origem. Então, se você tem dirigentes no clube, eles podem ser dirigentes daquela SAF que eles deram origem. Tranquilo? Então, repetindo o 1 e o 2, você só pode ser membro de conselho fiscal de SAF se você não for membro de conselho de outra SAF. E pelo segundo ali, se você também é integrante de outro clube, você não pode integrar uma SAF, por você ser dirigente de um clube, a não ser que seja o clube que deu origem à SAF. 3. Membro de órgão de administração, deliberação, fiscalização, bem como de órgão executivo de entidade de administração. Essa entidade de administração, que é órgão, são essas entidades que administram a competição, que administram o futebol brasileiro. As confederações, federações, quem é membro da organização de entidade de administração do futebol não pode fazer parte de SAF, é óbvio. Atleta, eu acho que esses são os que têm mais chance em cair. Esses 3 últimos aí. Atleta não pode fazer parte de conselho de SAF.
treinador não pode fazer parte de conselho de SAF e árbitro de futebol também não pode fazer parte de SAF. Porque é óbvio, né? O árbitro, se ele é membro de uma SAF, ele, na hora que ele for apitar um jogo do time dele, ele vai valorizar para a SAF dele, né? Então, obviamente, não pode. O atleta aqui tem essa ressalva, que ele não pode ser membro se ele é atleta do clube. Ele só pode ser atleta do clube, ele não pode ser atleta e atuante lá, no membro de conselho de administração, deliberação ou fiscalização. Vamos indo. Já acabamos a SAF. Viu? Foi muito pouca coisa. Vamos agora entrar aí sim no nosso maior conteúdo, que é as sociedades por ações. Né? Botei até uma foto aqui de uma indústria, porque geralmente a sociedade por ações ela serve melhor para grandes corporações que precisam de vultuosos valores para investir e crescer. Então, o objetivo é exatamente captar recursos para você poder criar grandes empreendimentos. Esse é o objetivo principal da criação de uma sociedade por ações, principalmente a aberta, né, que você capta recursos. Vamos falar das duas. Tem a fechada também. Responsabilidade dos acionistas, o primeiro tema. Vamos direto aqui para essa parte de baixo que está em negrito. Os acionistas das companhias, né, acionista é quem tem uma parte do capital social da empresa. Por seu turno, respondem apenas pelo valor de emissão das ações que subscreveram, não havendo que se falar em responsabilidade solidária quanto à integralização de todo o capital social. Na sociedade anônima, o sócio, ele, na hora que ele vai entrar na empresa, ele um propenso sócio, eu quero entrar na empresa. Então, ó, eu me comprometo a pagar R$ 1.000 nas ações dessa empresa. Eu subscrevo essas ações, quero elas e vou pagar tanto daqui a tantos dias. Você subscreveu que você quer essas ações. E a sua única responsabilidade como sócio de uma SA é integralizar o valor que você se comprometeu. Se você falou, vou comprar essas ações e vou pagar daqui a 30 dias. Se você já pagou esse valor, você não tem mais responsabilidade nenhuma na empresa. Você já deu a sua parte. O máximo que pode acontecer com você é você perder isso. Mais nada. Porque, assim como na sociedade limitada, a responsabilidade dos acionistas é limitada ao que foi integralizado, ao que foi subscrito. Tá? Então, a única responsabilidade do acionista da sociedade anônima é quanto à sua integralização. Se ele já integralizou, não interessa. O que é um pouquinho diferente da limitada, que na limitada, todos os sócios respondem pela integralização dos outros sócios. Então, às vezes, na limitada, são 3 sócios, 2 deram a sua parte e um terceiro ainda não deu a sua parte. Aqueles outros 2 respondem pela parte de quem não deu, o que não acontece na sociedade limitada, por ações, na sociedade por ações. Ou seja, ambas têm responsabilidade limitada dos sócios. Nome empresarial. Né? Vocês gostam que cobre nome empresarial? Provavelmente vai ter uma questão de nome empresarial. Pois é, mas tem algumas coisas, ó. É só denominação. Só denominação. Realmente, não tem como lá na limitada que você pode compor com os nomes dos sócios, né? Então, beleza, é uma denominação. Mas tem umas regras para você fazer a denominação. Né? Denominação, você pode usar palavras inventadas, né? Palavras que você quiser usar. Sei lá, mercado do bem, mercado, qualquer coisa. Mas vamos ler a lei aqui. Ó. A sociedade será designada por denominação, acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima. Né? Lembrando aqui, para quem ainda não lembra, não prestou atenção nisso, que a gente tem 3 nomes para a mesma coisa. Pode ser sociedade anônima, sociedade por ações ou companhia. São as 3 nomes, são a mesmíssima coisa. Companhias são as limitadas, são as sociedades anônimas. É que o nome da lei é Lei das Sociedades por Ações. Então, o mais correto
é chamar de lei, é chamar de sociedade por ações, porque é o nome da lei. E aí você, pelo que no artigo 3º aqui deixa bem claro, que você não pode usar a palavra companhia no final do nome. A palavra companhia sempre tem que vir no início, né? Companhia Vale do Rio Doce. Companhia Siderúrgica Nacional. Não pode ser ao final. Não, tem que ser no início. No início. O nome do Mas aí, se eu fundador. colocar companhia, Oi? eu não preciso colocar SA no final. Não, isso, também tem isso. Se você colocou companhia, você não pode colocar SA. Você pode botar o SA no final, mas não pode tendo botado companhia antes. Eu vou botar uns exemplos aqui no próximo slide. E o parágrafo primeiro diz, aí, ó, essa é a ressalva, que você pode sim usar nome de pessoa na SA. Só nome de sócio fundador ou de alguém que de alguma maneira tenha concorrido para o êxito da empresa. Quem julga isso é quem pedir. É quem pedir para a junta botar o nome da pessoa, sabe? Mas a ideia é essa. Fundador ou alguém muito importante para a empresa pode ter seu nome na SA. Então não é porque você vê um nome de uma pessoa que não é SA. Mas vai estar lá, ou companhia, ou sociedade anônima no final. Seria assim, Pietro Sociedade Anônima. Poderia. Exemplos: Companhia de Energia do Nordeste, Silva Engenharia SA, Inovatec SA, Gerdau SA, Companhia Brasileira de Alimentos, né, BR Foods. São esses aí. Também não precisa, né, como a gente viu na limitada, na denominação da sociedade limitada, você tem que colocar atividade exercida. Aqui você não precisa colocar atividade, coloca se quiser. Tá lá, energia, engenharia, não precisa. Você vê, a Gerdau não tem nada. Gerdau. Agora a gente entra nas espécies de sociedades anônimas, né? As companhias abertas e companhias fechadas. São os dois formatos que existem. Tem que saber o que que é isso. O que que significa ela ser aberta? O que significa ser fechada? Significa se ela é, se as suas ações, né, são negociadas no mercado aberto. A companhia pode ser aberta ou Bernardo, a fechada segunda conforme o valor discursiva podia ser mobiliário. sobre isso, hein? Oi? A segunda discursiva podia ser sobre isso, hein? Pode ser, pode ser. Explicar o que que é aberta e é fechada. Anota aí, ó. Pode ser uma discursiva. O que que é aberto e impactual, o quê? Confirma que essa vai ser a discursiva? São duas discursivas. Uma discursiva é sobre ações. E a outra, vocês vão ficar pensando aí internamente. Poxa, Bernardo, confirma que é abertas e fechadas. Vamos ver, vamos indo. As fechadas, ó. Eu já falei da aberta, negociada no mercado de valores mobiliários. A gente vai falar disso. Geralmente a gente fala bolsa, mas não é só bolsa de valores. Mercado imobiliário tem outros também. Mas a ideia é essa. Companhia aberta, ela é negociada nos mercados. Para qualquer pessoa pode comprar. Já a fechada, não. São empresas cujas ações não são negociadas em bolsa, em mercado e nem mercado de balcão. Não há obrigatoriedade de registro perante a Comissão de Valores Mobiliários. Então, veja, é uma diferença importante. A gente vai falar depois da aberta. É Olha que interessante, já pegando de uma vez. Comissão de Valores Mobiliários. A gente vai falar o que que é. Não está na lei. O que é a Comissão de Valores Imobiliários não está na lei. Ela fala comissão, mas não explica. Porque é outra lei que fala o que é a comissão. A gente vai falar aqui. É a nossa matéria. Então, como a sociedade ela é fechada, ela não oferta para o público, não há necessidade de um órgão público como a CVM de cuidar, de fazer uma análise daquelas vendas, daquelas negociações, por ela ser fechada.
as sociedades fechadas têm menos obrigações, né? Não precisa tanta divulgação dos balanços, do patrimônio, é tudo muito escondido mesmo, porque não é público. Não é uma coisa. É público no sentido assim, você consegue chegar lá na junta comercial e estudar o que está registrado lá sobre a sociedade fechada. Mas, tirando o que está escrito lá, você não vai ter muito acesso. Como é na aberta, que tem que publicar balanço em locais públicos, em jornais e tal, em jornais específicos para isso. Não vou dizer jornais, você tem empresas que trabalham especificamente para publicar o balanço das SAs brasileiras, porque todo mundo pode ter acesso, tem direito a ter acesso. E aí sim, as abertas elas são negociadas, né, em bolsas de valores ou mercado de balcão, possuem geralmente muitos acionistas, investidores individuais ou investidores que podem ser instituições financeiras ou investidores que são fundos de investimentos ou investidores que são pessoas jurídicas que fazem investimento. Porque assim, a gente pensa em investir na bolsa é para gente, né, para pessoa. Mas se você tem uma empresa e tem dinheiro parado no caixa, a melhor coisa que você faz é botar no mercado. Às vezes vai render também para a empresa. Você não vai ficar ganhando um jurozinho bobo de banco, né? Então é comum pessoa jurídica também botar dinheiro em outra pessoa jurídica que está bem. Estão sujeitas a uma série de regulamentações e exigências da Comissão de Valores Mobiliários e da Bolsa também. Também a Bolsa também tem umas regras, incluindo a divulgação de informações financeiras e contábeis periodicamente. O objetivo é proteger os interesses dos investidores e garantir a integridade do mercado de capitais. Então, a CVM, ela é um órgão que ela preza as pessoas que estão lá concursadas, elas verificam essas negociações na bolsa ou em mercado de balcão e ela registra o que aconteceu, ela tem o histórico, ela tem toda a estrutura daquela empresa, né? Quem vai fazer essa venda, né? Uma venda aí, um mercado de balcão, sei lá, uma XP, qualquer outra, tem que estar registrada na CVM, tem que mostrar o endereço dos sócios, né? Tem tudo organizado. Aí sim, ó, Comissão de Valores Mobiliários, como eu disse, não está não tá na lei, mas está na prova. Trata-se de uma autarquia federal que desempenha um papel de regulação do mercado. Ela autoriza algumas negociações, ela fiscaliza e ela regulamenta o mercado imobiliário. Tem autoridade para aplicar penalidades. A CVM pode aplicar penalidades em casos de crimes e também deve informar o Ministério Público. E eu trouxe um exemplo ali de uma prática bem conhecida que é bem deletéria ao mercado financeiro, é o insider trading, que é quando a pessoa tem informação privilegiada de dentro de uma companhia e ela pega essa informação privilegiada e joga no mercado. Teve um caso de um da Petrobras aí, né, que ele, antes de divulgar uma informação que ia jogar lá para baixo, né? Isso, isso. A pessoa, sabendo, né, do que vai acontecer, ela divulga uma informação, aí o preço cai ou o preço sobe e aí ela se dá bem. Ou não ela, né? Ou geralmente põe o nome de outro. Foi ele mesmo, né? Aí pegaram fácil, fácil. Isso é muito, essa coisa de insider trade, de golpes em bolsa. Tem vários filmes, né, até, que não está. Nova York é a terra disso. A pessoa. Que isso, três desembargadores? Pô, vou estudar esse caso aí, da Petrobras. Não tem muito tempo, não. Eu achava que era só um, você falou um cara, eu lembrava de um cara, não sabia que tinha judiciário, não. Aí sim, valores mobiliários. Preste atenção aqui, aqui vai ficar um pouco mais difícil a matéria. Valores mobiliários são instrumentos financeiros que representam uma forma de investimento e são negociáveis no mercado.
né? São títulos, são instrumentos, são papéis, chame como quiser, são contratos. Contrato, tudo bem, mas é mais, não chega a ser bem um contrato, como a gente fez, né, que o Código trata, o Código Civil, mas tudo bem. São títulos, são instrumentos que representam direitos de crédito ou direitos de participação. Na nossa aula eu tinha colocado mais títulos e títulos mobiliários, mais valores mobiliários aqui. Mas agora eu foquei em quatro. Foquei em quatro que são os mais comuns, são os quatro mais, são os quatro títulos mobiliários mais comuns de negociação nas bolsas. Primeiro são as ações, obviamente. As ações que são pedaços das empresas, né? Representam uma fração do capital social de uma empresa. Quando você compra uma ação, você compra um pedacinho da empresa. B, debêntures. Debêntures. Olha o nome, debêntures. São títulos de dívida que confere ao seu detentor o direito de crédito sobre a empresa emissora. Então, veja, é simplesmente a empresa emite um documento dizendo eu devo para o fulano e tenho que pagar em tal data. E aí, esse título que você tem, essa debênture, ela é circulável. Você pega essa debênture e pode vender para alguém. Então, é um título que vai te dar um valor, geralmente assim, você compra uma debênture, sei lá, por R$ 1.000 agora, e você vai com o direito de resgatar essa debênture daqui a um ano por 1.200. E aí, é para isso que serve. É um título de ter uma declaração de débito. Nada mais do que isso. O nome é bonito porque é importado, porque usa no mundo inteiro esse nome. Mas nada mais é do que um documento dizendo devo a você e pago quando está dizendo aí. Não vamos entrar a fundo nisso, porque na graduação a gente não precisa. Mas assim, tem vários tipos de debêntures, tem várias especificidades e tal, mas não é o nosso aqui. Importante saber que existe isso. C, certificados de fundos de investimento imobiliário. São os FIIs. Também é muito comum de ser negociado. Fundo de investimento imobiliário. Representam participação em fundos que investem em imóveis ou títulos imobiliários. Aqui já é um outro tipo de papel. Aqui, pessoas se unem e criam um fundo. Um fundo é uma pessoa jurídica. Não vou chamar de pessoa jurídica, mas o fundo é uma entidade que une interessados em colocar dinheiro nesse fundo para que os gestores desse fundo invistam esse dinheiro em títulos imobiliários. Se o nome é Fundo de Investimento Imobiliário, esse fundo só vai poder pegar o dinheiro das pessoas e investir em imóveis. Por isso que é um FII, é fundo de imóvel. E a letra C, a letra D, o nosso último título de hoje, é ao certificado de recebíveis imobiliários ou agrícola. São os CRIs e os CRAs. Qualquer banco que você entrar, qualquer investimento, essas empresas financeiras, você vai ter lá para vender vários FIIs, vários CRIs e CRAs, além de todas as ações na parte lá de bolsa. O que são esses certificados? Títulos de dívida garantidos por recebíveis de transações imobiliárias ou agrícolas. Então, é muito parecido com aquele que a gente estava falando ali dos fundos de investimento em imóveis. Esse daqui, você investe um valor em, por exemplo, agricultura. Você investe o valor e você vai receber um título no sentido de quando aquela colheita for realizada, você vai. Na verdade, assim, você vai investir um dinheiro em agricultura e vai receber mais para frente o que aquilo valeu, o que aquilo estava dizendo que ia te pagar. É quase uma debênture, mas é um título específico para agricultura, ou um título específico imobiliário, ou um título específico para dólar. É nesse sentido assim.
títulos imobiliários, ações, debêntures, FIIs, CRIs e CRAs. É muito comum a gente conseguir, quem gosta de fazer investimento, ter esses tipos de papéis. São os mais negociados. Você quer investir em imóvel? Você acha que o Brasil está crescendo na parte de imobiliário? O mercado tá faltando prédio no Brasil, está faltando shopping, você investe em imóveis. Não, agricultura, o Brasil é o país da agricultura. Ah, então eu vou comprar título vinculados à agricultura, agricultores, a empresas que mexem com agricultura. Porque aí você vai pegar e aí você vai ter uma segurança de que. Oi? Olha só, o risco de perda. Olha, na debênture, em todas essas, o risco que você tem de falir, né? Você pegou uma debênture da CSN. Se ela falir, você vai ter um papel dizendo que ela te deve, mas se ela não tiver patrimônio para pagar todo mundo, você vai ficar sem o dinheiro. O risco é quanto que essa empresa que você pegou o título, ela vai se manter firme no mercado. Você vai comprar debênture de empresas sólidas no mercado, né? Já o fundo é menos perigoso nisso, porque o fundo ele não vai o fundo, né? Esse FIIs aí, ele é diferente, ele não é uma empresa que vai estar tendo que pagar a dívida, não é uma empresa que vai ter gasto, né? O fundo não tem gasto, o fundo ele só existe para investir, então é mais Hum. É menos riscos. O fundo ele tem menos riscos, com certeza. Então, pelo menos aí, ó, vamos focar, vamos tirar esse CRIs e CRAs aí e vamos focar para a prova na A, B e C, tá? Ações, debêntures e certificados de fundos imobiliários, que são os mais fáceis de entender. Fundo é muito importante. Fundo é muito importante. Quem investe, investe também em fundos. Mercado de valores imobiliários, continuando ainda, né? Também chamado de mercado de capitais. Não, a gente estava falando de valores mobiliários, que são os títulos que são negociados. Agora a gente vai falar do mercado de valores mobiliários. É onde esses títulos circulam. O mercado de valores mobiliários reflete um ambiente de valores mobiliários, ações, debêntures, certificados. Isso está na lei, tá? Da SA. A lei trata de debênture, a lei trata muito das ações, trata das debêntures e trata dos certificados e outros instrumentos. Por isso que é uma lei grande. Esse mercado é fundamental para a captação de recursos por empresas, como investimentos e tal. Foi o que eu comecei no início da aula. Pode ser dividido em três segmentos. É a bolsa de valores, pode negociar título na bolsa, pode negociar títulos em mercado de balcão e pode negociar em bolsa de mercadorias e futuros. Vou explicar cada um. Bolsa de valores, mercado de balcão e bolsa de mercados e futuros. Que, na verdade, o bolsa de mercados e futuros já agora é dentro da bolsa de valores. Então, basicamente, a gente tem a bolsa de valores, que trata também de mercado futuro, além das debêntures, dos certificados e tudo isso que a gente viu, dos títulos mobiliários. A bolsa trata também de mercados futuros, que eu vou explicar agora o que é. Então, nós temos a bolsa de valores, que também faz mercado futuro, e o mercado de balcão. Bolsa de valores. Para quem não conhece ainda, aqui no Brasil a gente só tem uma. A gente tinha duas, tinha uma no Rio de Janeiro. Mas agora a gente só tem. Estão até querendo voltar com a Bolsa do Rio de Janeiro. É. Agora, marquei em negrito ali, uma entidade privada. A Bolsa é gerida por pessoa jurídica. Era a antiga Bovespa. Tem um outro slide ali que está falando disso. Agora o nome é a Bolsa, ela chama Brasil Bolsa Balcão. É o nome, Brasil Bolsa Balcão. Por isso que é B3. B3. Bolsa, é Brasil Bolsa Balcão.
Aham. Olha, todo mundo, eu gostaria, acho que eu vou fazer da próxima vez uma atividade assim, ó. É que tem que ter um dinheirinho, né? Pelo menos 20, 30 reais para você poder fazer um investimento. A gente podia fazer um, né, no próximo semestre, não, cripto não. Cripto não. Aí eu vou botar os alunos para perder dinheiro, vai brigar comigo. Mas passar um trabalho para os alunos, assim, todo mundo tem que fazer um investimento. Faça onde você quer, em ações, em debêntures, em fundos, menos em criptomoeda. Cara, é Bitcoin? A MX11, aí, ó. Um aluno, esqueci seu nome, cara. Israel. O Israel deu uma dica de investimento aqui. Qual que é o nome da ação? Ele está falando que é uma ação que está aumentando e ela dá rendimento. MX que ele falou? MX11. Mas ficaria bom um trabalho assim, não acha, não? Um trabalho que todos os alunos tinham que me entregar um investimento que eles fizeram. Foi? Qual seria a corretora? Poderiam escolher também. Para você investir, você tem que primeiro escolher uma corretora ou um banco. Foi? Ah, eu tenho a XP, que eu tô até querendo sair, que eles mudaram as regras, eu fiquei chateado. Ficou ruim, ficou ruim. Eles davam um cashback, o maior cashback do mercado no cartão de crédito, agora caiu. Foi? Bitcoin, é. O Bitcoin, ele não é negociado no mercado de balcão, nem na Bolsa de Valores. Ou a B3 vende? Acho que não. Não, o que vende são como é que a gente falou? As financeiras, como é que você inventou? Corretora, corretora. Tava fugindo essa palavra. Para você fazer um investimento na bolsa ou em mercado de balcão, você é obrigado a procurar uma corretora. Esses títulos que a gente está falando aqui, eles só podem ser negociados através de corretora. Bem, boa observação. Todo banco. Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se é a próxima. Aqui, ó. Exemplo: XP Investimentos e o Bradesco Asset Management. Então, os bancos comuns, eles criam um departamento de corretagem, né? Todos têm. Eu botei aqui Caixa Econômica porque eu comprei ações pela Caixa Econômica. Qual? Nubank. Ah, o Nubank, com certeza. Com certeza, Nubank. Eu sou do. Nubank eu não sou, não. Eu sou daquele Inter. Inter. O Inter é bom. Eu gosto. Perdeu? Mas você não tinha dinheiro lá. Ah, tá. É. Então, não fizemos esse trabalho esse semestre, mas no próximo semestre eu vou pensar bem se não dá para fazer. Pô, R$ 20 o aluno pode guardar, e aí faz um trabalhinho investindo R$ 20 numa ação ou num fundo e entrega, ó, virei um investidor. Aí já termina o semestre do jeito que eu queria, que todo mundo tivesse um investimento. Porque, gente, é porque a gente não tem essa cultura. O brasileiro não tem a cultura de investimento, porque você tem que investir no mercado, porque o mercado cresce. Historicamente, o mercado cresce. Você tem que ir junto, porque senão você é explorado. Você passa para o lado de lá. Senão você vai ser sempre do lado de cá, que é os lados que vão sempre tá te tirando, né? Ah, é verdade. Pô, esqueci de novo, cara. Israel está explicando para a gente aqui. O Israel está explicando para a gente aqui que depois que você acostuma a investir, né, você fica esperto, né? Ele comentou que quando teve o acidente da Vale, as ações despencaram. Todo mundo que tinha dinheiro foi lá e comprou, porque a Vale é uma empresa que, né, poderosíssima, dona de milhares de minas no Brasil, nunca vai ter nunca não, mas assim dificilmente vai ter problema, né? Então, outro dia aconteceu isso com a Gol também. Um amigo meu postou. Olha, galera, olha o preço da Gol. Falei, ah, se eu tivesse sobrando aqui. Realmente, uma semana depois já estava lá em cima de novo. Quem comprou naquele dia se deu bem. Não viu da Gol, pô? A Gol anunciou que pediu. A Gol deu entrada no pedido de falência lá em Nova York.
aí a ação despencou. Mas assim, parece, eu já ouvi dizer que os setores mais difíceis de investir é de aviação, que é muita variável. Telefonia também. Eu tenho da Vivo. Eu comprei imaginando que eles iam instalar a rede 5G, eles iam virar poderosos 5G. E acho que está indo. Vamos lá. Aqui ele explica o site. O site explica aqui melhor o que, que eles fazem lá. Não vou entrar depois, vocês leem aqui. Que eu estou falando superficialmente. Tem muitos outros títulos, tem muitas outras operações, como ele diz aqui, ó, títulos de renda fixa corporativa, derivativos de moeda, né? São operações vinculadas a valor de dólar ou de outra moeda. Tem várias coisas. É um universo enorme para vocês conhecerem. E eu acho que tem muito a ver com a carreira de advogado. Coca-Cola. O bom de uma corretora que a gente falou aí é isso que ela já é internacional, né? A Inter ou a Nubank. Você, pô, daqui você compra ação, né? Ou pelo menos você entra num fundo que só compra ações internacionais. Seguindo. É, é verdade, Israel. Ele está falando aqui que aqui no Brasil não tem muito, mas lá fora tem muita empresa de tecnologia. Ele é da área de tecnologia, né? Aí são empresas que, né, começam baratinho e daqui a pouco tá valendo. É muito bom, é muito bom. Acho que todo mundo tinha que se dedicar um pouco a isso, tá? E aí sempre que sobrar, difícil é sobrar, né? Mas sempre que sobrar um dinheirinho que puder, pum, 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 porque rende. Mercado de balcão. Mercado de balcão é um ambiente de negociação de valores mobiliários mais flexível, menos formal do que a bolsa de valores. Ocorre diretamente entre as partes interessadas. Pô, entra na XP e lá ele vai te oferecer milhares de papéis ali que não estão na bolsa. Entendeu? Para você pegar as ações dentro da XP, você tem que ir numa parte do aplicativo para você entrar no ambiente de bolsa para você comprar as ações. O mercado de balcão é direto no aplicativo ali, eles que fazem. Você tem ações que você tem títulos que você comprou no mercado de balcão, mas não sabia que era mercado de balcão. É porque é direto entre você, a corretora e uma empresa. Ou a XP, por exemplo, a XP ela tem títulos dela mesmo. Ela tem vários fundos, eu tenho fundo dela. Eu falei, eu entrei na XP porque peguei o cartão de crédito da XP. Eles estavam dando, acho que 2 ou 3% de feedback, 2% eu acho de cashback na fatura. Então, pô, você paga R$ 1.000 de fatura, 2% volta para você, mas aí volta num investimento automático num fundo. O dinheiro não volta para sua conta. O dinheiro vai para um fundo e ele fica rendendo no fundo. Pô, eu achei ótimo, né? Porque, pô, 2% de uma fatura do cartão, pô, beleza, eu ia pagar tudo e não ia ganhar nada de volta, né? Mas aí agora eles baixaram. Agora, para você conseguir esse agora é 1% da fatura, e para você conseguir esse 1%, você tem que ter uma fatura de R$ 3.000. Aí você faz uma fatura de R$ 3.000, aí você vai ter direito ao cashback de 1%. Agora o de futuros, ó. Mercado de mercadorias e futuros. Era a antiga chamada BMF. Eu lembro disso. Toda hora, BMF. Acabou esse nome, porque ele se fundiu na B3, ó. A BMF se fundiu com a Bolsa de Valores, a Bovespa, que posteriormente se tornou a B3. O que é esse mercado de futuros? Também chamado de mercado de derivativos. Tanto o mercado de valores mobiliários quanto o mercado de derivativo. Os contratos futuros permitem que as partes envolvidas, ó, o negrito aí, ó, comprem ou vendam uma mercadoria ou um ativo financeiro a um preço pré-determinado em uma data futura. Então, esse mercado de mercadorias e futuros serve muito, por exemplo, para venda de café, venda de gado. Você você ainda não tem o gado, você ainda vai fazer nascer e vai criar e vai alimentar e daqui a
3 anos que ele vai estar para o corte, ou menos, 2 anos vai estar para o corte. Mas você já negocia ele pelo preço lá de pronto, lá pelo preço do corte. Veja, não é um título, não é uma mercadoria que a gente está falando aqui. Percebeu a diferença? Não são títulos mobiliários, são mercadorias mesmo. Gado, café, açúcar. Então é um outro mercado também interessante. Esse eu não sei como é que investe, sabe, Israel? Esse eu nunca vi. Como que você é na B3 né? É pelo que se eles se uniram, né? Mas isso eu nunca fiz uma operação dessa de você investir nessa. Aí você, por exemplo, você compra aí você investe num produtor de café. E aí ele vai te pagar tanto. Só que se ele conseguir na época vender mais caro o café, você vai ganhar mais. Entendeu? O risco é muito grande. Depende, na pandemia o gado estava valendo pouquíssimo. Mas deu para entender o que que é, né? São mercadorias e o preço que ela vale no futuro. Você negocia no presente o quanto a mercadoria vai valer no futuro. Você fala assim, eu vou comprar 50% da tua produção, 50 sacas de café, vou comprar hoje por R$ 100. Você vai me entregar daqui a um ano. Quando você me entregar, aquilo lá já pode estar valendo 200 ou pode estar valendo 50. Hum. Uhum. É muito arriscado. Eu tenho um amigo contador, ele adora mexer com o mercado de derivativo, que é o mercado do câmbio. Então, assim, ele compra o dólar num valor agora para depois esperar que o valor mude e ele venda. É uma outra forma de especulação também. Eu não faço, não sei fazer, não tenho conhecimento para isso. Porque você tem até modelos matemáticos aí da economia que orientam. Tudo isso que eu estou falando aqui é risco. E tem gente que consegue reduzir os riscos com fórmulas matemáticas. Aí que entra a beleza do economista, né? Da economia. É uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma queda por economia, né? Porque quem sabe, cara, ganha dinheiro. É mais. Se estudar como ganha dinheiro é muito bom, né? E como ganha dinheiro especulando, sem trabalhar. Trabalhando em casa no computador. Não tem a força braçal. É uma forma de você viver. Cara, isso é muito comum fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Aqui a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Lá eles têm que ser espertos em economia para ganhar dinheiro e bota o mundo inteiro para trabalhar. É assim, cara. É quando o capitalismo é isso. O brasileiro prefere o quê? Gastar o dinheiro dele do quê? Com cripto. O tigrinho, é. O brasileiro gasta no tigrinho. Pior que é verdade, cara. O brasileiro é iludido, né? Que acha que vamos ficar rico de uma vez. Sem estudo, é. É. Você vê o cara ganha Bolsa Família e gasta com aposta, cara. Loucura, cara. Isso é um estudo financeiro, é. Isso aqui é educação financeira. A gente fala em educação financeira, tudo bem, você tem que ter controle do que entra, do que sai, mas do que você vai fazer com o que está parado? Nem conhece. É. Olha, eu me eduquei sozinho nessa coisa, porque eu recebi uma verba rescisória do outro meu trabalho, eu falei, o que que eu vou fazer? Eu não estava nem trabalhando na época. Eu falei, o meu trabalho é virar investidor. Fiquei uns 3 meses estudando isso. Agora foi legal quando eu vim trabalhar aqui, eu peguei empresarial, me ajuda muito, porque eu tenho o background, eu fiz isso na prática, e eu fiz também lendo tudo. Eu comprei um título, eu pegava o documento que eles me mandavam, eu lia do início ao fim. Aquele monte de página. São tudo contratos seríssimos, sabe? Bem elaborados. Aquilo ali é um aprendizado imenso, cara. Fica rico, é. Aham.
Bem, o outro acha que é Bitcoin, que não é ação, né? Não, não, é verdade, eu sei que você tem razão. Não, eu sei que muita gente ganha dinheiro, eu não. É que eu não, eu tenho medo mesmo. Mas é isso, cada um tem um perfil, né? Cada um tem um perfil. Quando você se cadastra na corretora, a primeira coisa que todas as corretoras faz é teste do seu perfil. Eu não sou muito agressivo. Eu não tenho para perder muito, né? Quem tem para perder é mais agressivo. Eu vou mais seguro, ganha menos, mas vai ganhar. Você não vai perder. Eu tenho Ethereum, eu tenho Ethereum. E ganhei, tá valendo. Mas vamos lá. Constituição da sociedade. Agora a gente já começa um trecho da aula que vai estar bastante ligado, vai estar bastante na lei, tá? Então vai ter bastante coisa que eu vou mostrar aqui que vocês vão poder consultar. Para você abrir a sociedade, você tem um procedimento. Você faz a doutrina, os livros chamam de providências preliminares, providências de constituição propriamente e de providências que têm que ser feitas depois. Você tem que ó, isso aqui cai. Botei em negrito ali, ó. Mas vocês vão estar com a lei na mão. Você vai ter questão de ler. Em primeiro lugar, todo o capital social tem que ser subscrito por pelo menos 2 pessoas que devem se comprometer a pagar todo o capital social. Então, veja, isso aqui é diferente da limitada. A sociedade limitada pode ter um sócio. A sociedade anônima não pode, tem que ter 2. Que se compromete a pagar todo o capital social. Vai lá? Falou, Pedro. Integralização inicial. Pelo menos 10% do preço de emissão das ações tem que ser integralizada. Então, assim, para uma empresa começar a operar, ela pode declarar que tem um capital social de 100 mil, mas pelo menos 10 mil tem que estar integralizado, ou seja, tem que estar depositado numa conta. Para caso algum credor, alguém venha cobrar da empresa, ele saiba que tem aquele lastro de 10% pelo menos do capital da empresa. Tranquilo, gente online aí? Ninguém está falando nada. Se tiver dúvida, Daniel tá quieto hoje. Já tá na hora? Vai, vamos fazer daqui a pouco. Seguindo. Peraí. Aqui. Então, a gente está nas providências para você abrir uma limitada, abrir uma sociedade anônima. 2 pessoas que se comprometem a pagar o capital social, 10% tem que estar integralizado e tem que haver um depósito bancário dessa 10% aí que a gente estava falando, pelo menos. E a lei fala que esse depósito tem que ser no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela CVM. Artigo 81 da lei, inciso 3. Agora a aula vai ser mais rápida. Constituição propriamente dita. É a hora de você constituir a empresa. Você já fez as providências preliminares, juntou 2 pessoas, fez o depósito, agora você vai. Se a subscrição. Aí você vai fazer agora a criação mesmo, que depende do formato da SA. Se for uma SA aberta, os subscritores devem realizar uma assembleia de fundação. Então, junta os 2 sócios iniciais ou mais e eles fazem uma ata de uma reunião. E se for fechada, aí vai fazer ou uma assembleia ou uma escritura pública. Então, o primeiro passo é você se reunir e fazer uma ata de uma reunião dizendo que tem interesse em criar essa empresa. E aí eu pulei aqui, tinha uma letra C também, mas eu tirei, porque aí é você levar na junta comercial, registrar lá o estatuto da empresa, o estatuto social, né? Estatuto social. Aqui eu nem botei um slide disso aí, mas é interessante a gente lembrar, né? Que nas companhias, nas sociedades por ações, o documento que representa a empresa, que é né,
Não se chama contrato social, se chama estatuto social. É o que regulamenta a empresa, é a lei da empresa. Você registra o estatuto da empresa na junta comercial. Então, você faz essa reunião e no último ato ali, na letra C, você vai na junta comercial registrar o estatuto da sua empresa, já com o depósito feito, já com a reunião já votada, e aí você registra isso lá. Mas como eu tirei a letra C ali, é porque eu não botei na prova. Tranquilo, gente? Vamos seguir. Vamos seguir ou vamos fazer o intervalo? Vamos seguir isso aqui. Só os órgãos. Vai direto, Bernardo. Pode ir direto. Vamos direto? Vocês podem ir direto? Por mim pode ir direto então também. Vamos. Então tá. Então vamos direto. Quem está em casa não precisa de intervalo, porque faz o que quiser com o celular na mão, né? Ou computador. E quem está aqui, já falou que quer que vá direto também. Então a gente vai, já está. Agora a aula vai ser rápido, porque já está tudo na lei. Ó. Então agora vamos falar de um outro tema das sociedades limitadas, que são os órgãos integrantes dessa empresa. Como que a empresa é dividida, né? E ela é um tema relevante na sociedade limitada, na sociedade anônima, mais do que na limitada, porque pelo formato do negócio, né, pelo formato da empresa, que é geralmente muitos sócios, geralmente as pessoas não participam das decisões da empresa, então quem manda são esses órgãos, são as deliberações, né? É uma coisa meio fria, você compra uma ação na bolsa e você não sabe de nada que está acontecendo lá, que os órgãos da empresa estão fazendo. Então, é bem delimitado esses órgãos, são fiscalizados, um órgão fiscaliza o outro. A Assembleia Geral representa a vontade coletiva dos acionistas, posicionando-se como vértice da estrutura da empresa, né? A Assembleia. Tem a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária, a AGO e a AGE. A Assembleia Ordinária é aquela que acontece uma vez por ano, obrigatoriamente. A Assembleia Geral Ordinária é obrigatória, uma vez a cada exercício financeiro. Exercício financeiro pode ser término dia 31 de janeiro e início 1º de janeiro, mas pode não ser. A empresa pode fazer de outra forma, seguindo outro país, por exemplo, o exercício financeiro de outra unidade da empresa em outro país. Mas, enfim, tem que ser em cada exercício financeiro da empresa tem que ter uma assembleia ordinária. E lá vai votar o quê? O que vai deliberar? Aí isso está na lei, vai estar tudo lá na lei, vocês não precisam guardar esse rol. Aprovar as demonstrações financeiras, destituir membros ou eleger membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, deliberar sobre a destinação do lucro, distribuição dos dividendos, aumentar ou reduzir o capital, alterar o estatuto, deliberar sobre fusão, incorporação, cisão e autorizar a emissão de debêntures. Olha, viu lá a emissão de debêntures, ó. A emissão de debêntures precisa de uma aprovação da Assembleia Geral, que é o órgão máximo. Por quê? Porque nada mais é do que a empresa emitindo dívida para ela, né? Se eu estou emitindo debênture, eu estou falando, estou devendo, estou devendo, estou devendo, estou devendo. Isso é grave para a empresa, né? Você vai conseguir captar recurso imediatamente, vendendo a debênture, mas será que lá no futuro, quando você tiver que pagar essa debênture, a empresa vai conseguir arcar com tudo isso? Ou ela vai dar um salto de, né, um voo de galinha, né? Ela vai pegar as debêntures, vai conseguir e depois vai cair, vai falir. E aí quem ficou com essa debênture vai ter que correr atrás na justiça e pode correr o risco de não ter o dinheiro de volta. Quem pode convocar uma Assembleia Geral? O Conselho de Administração, a diretoria, o Conselho Fiscal ou 5% dos acionistas. Um pequeno acionista não consegue, ele precisa se reunir a outros que formem pelo menos 5% do capital social da empresa para você poder pedir uma assembleia, para deliberar sobre alguma coisa. Aqui fala do quórum de instalação. Vamos ver o que está em negrito. O quórum para aprovação das deliberações é de maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes. Contudo, algumas deliberações precisam de um quórum qualificado.
né, que seja um número determinado de pessoas, qual seja, né, mais da metade, né, 50 mais 1% da empresa esteja, presente votando. E aí, o que precisa de quórum qualificado? Olha, vocês vão consultar, mas isso aqui tem chance de cair em prova da OAB que vocês não vão ter consulta. Então, assim, é uma coisa que eu estou fazendo por vocês, mas que espero que não prejudique no futuro. Ó, quando que tem quórum qualificado? Redução de dividendo, fusão, incorporação, participação em grupos de sociedades, mudança do objeto da companhia e dissolução da companhia. Bem, é melhor mesmo que vocês estudem isso lá na época que vocês forem fazer a prova da OAB. Se for estudar agora, vai esquecer. Não tem como decorar isso, né? Mas um ponto aí que eu prestaria mais atenção, assim, em tentar guardar aí o que exige quórum qualificado. Assembleia Geral Ordinária é uma reunião de acionistas que deve ocorrer todo ano nos 4 primeiros meses após o fim do exercício social, para tratar das seguintes matérias. Aí fala aqui da Assembleia, o que pode ser tratado. Tinha vindo aqui atrás. Atribuições exclusivas da Assembleia e agora matérias que podem ser tratadas. Bem, está tudo na lei, vocês vão estar com ela em mãos. Assembleia Ordinária poderá ser convocada a qualquer momento, sempre que houver... a extraordinária, né? A extraordinária é uma assembleia que pode ser convocada a qualquer momento para deliberar temas urgentes, como esses que eu citei aqui. Também não precisa decorar. Aí vem explicando o que é o Conselho de Administração, é aquele órgão, administração da companhia pode ser atribuído a um conselho de administração e à diretoria, ou exclusivamente à diretoria, dependendo do que for estabelecido no Estatuto Social. A gente viu que o conselho a gente vai chegar ali, o conselho é facultativo. Boas práticas, a longo prazo, fiscalizando. Para sociedades anônimas de capital aberto, cujas ações são negociadas em bolsas de valores e de balcão, a constituição do Conselho de Administração é obrigatório. Então, para as companhias abertas, o conselho é obrigatório, não pode ter só diretoria. Aí você vai ter o conselho e a diretoria. Quem manda mesmo é o conselho. A diretoria tem que responder ao conselho. A diretoria ela é mais no dia a dia. Ela está lá todo dia na empresa, tomando aquelas decisões ali, vai demitir, não vai processar, não vamos recorrer, vamos processar, não vamos, assim, decisões mais pesadas, mas que não precisam levar ao conselho, muito menos a uma assembleia, que vai demorar para acontecer, que tem todo um rito, né? Até a assembleia extraordinária, você precisa convocar, você precisa dar um prazo para isso, então é uma coisa meio engessada. O conselho é composto por, no mínimo, 3 membros, o conselho de administração. O mandato dos conselheiros não pode exceder 3 anos com possibilidade de reeleição. Tudo isso está na lei. É uma pequena assembleia. Não explica na lei exatamente, né? Exatamente o que faz. Funcionando como uma pequena assembleia, o conselho pode ser rapidamente convocado para deliberar questões urgentes relacionadas à gestão do negócio, facilitando a tomada de decisões. A diretoria, ela tem que ter pelo menos um membro, podendo ter mais de um. Os diretores não precisam ser acionistas, eles serão eleitos pelo Conselho de Administração ou, se não tiver o Conselho, pela Assembleia Geral. Mandato de 3 anos, possibilidade de reeleição. Os diretores representam a companhia perante terceiros. Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização. Ele vai ter acesso contábil, né, ao que está acontecendo e vão ter que emitir pareceres sobre o que está acontecendo na parte contábil, financeira e legal da empresa. Né? Periodicamente, eles são obrigados a entregar relatório
dizendo se está correto ou se não está correto, o que tem que ser feito. Poderá funcionar de modo permanente ou apenas nos exercícios sociais em que houver pedido dos acionistas. Então, veja, o Conselho Fiscal ele é facultativo também. Porém, se alguns sócios pedirem, né, alguns acionistas, sócios pedirem que ela atue, né, às vezes a empresa estava bem, mas aí os sócios estão achando que pode estar tendo um problema lá, um desvio, não sei o quê. Aí na Assembleia Anual eles vão pedir, olha, eu quero que esse ano tenha Conselho Fiscal. E aí vai ser obrigatório, se os acionistas pedirem. O Conselho Fiscal deve ser composto por, no mínimo, 3, no máximo 5 membros e seus suplentes. O Conselho, para o mandato, se estende até a próxima Assembleia Geral, né? O mandato é até a próxima Assembleia Geral. Você vota numa Assembleia, o Conselho vai durar até a próxima Assembleia Ordinária. Tem que ser pessoas naturais, residentes no Brasil, diplomadas em curso de nível universitário e que tenha 3 anos de administrador. Olha, eu vou até confirmar essa parte de residente no Brasil, porque acho que teve uma alteração disso, se eu não me engano. Vou confirmar. E aí eu não vou botar na prova, se não for exatamente o que está escrito aqui. Me veio agora aqui que teve uma lei recente que permitiu estrangeiro, eu acho, no Conselho Fiscal ou até no Conselho de Administração, mas desde que tenha um representante brasileiro nomeado em cartório. A lei mudou para fazer isso. Você pode ter o estrangeiro, mas ele tem que ter nomeado alguém no Brasil. Então, isso vai ficar... Se não for isso que está aqui, eu não vou botar na prova, não. E aí eu até corrijo depois o slide ali. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal não pode ser inferior a 10% do que for atribuído a cada diretor. Então, há uma vinculação aqui ao pagamento dos conselheiros fiscais, eles têm que ganhar menos que o diretor. Direito dos acionistas, tudo isso aí, participar em lucro, participar do acervo da companhia, né? Participar dos bens que a companhia tem. Se a empresa está comprando um prédio, tudo isso, o acionista é dele também, é direito dele. Direito de preferência nas novas ações e direito de retirar-se, que é o direito de recesso. Direito de recesso. Eu não sei como é que está na lei, se está falando direito de retirar-se ou se está falando direito de recesso. Tem que entender que recesso é retirar, é sair. Tá? É um conceito que a lei às vezes não explica. Provavelmente não explicou. E aí, uma das nossas questões, aí, ó, finalmente, das nossas questões discursivas, né? Que eu falei que uma vai ser sobre ações. Então, provavelmente, a partir de agora, a gente vai tratar de uma questão discursiva aí. Introdução, espécies de ação, classificação dos acionistas e valor das ações. Espécies de ações. Ações ordinárias, ações preferenciais ou ações de fruição. Quando você entra na sua corretora e vai lá na parte lá de acesso à bolsa, né, a B3, você vai... quando você começar a ver as ações que vendem lá, vocês vão ver que tem ações, as ordinárias e as preferenciais para vender. Fruição eu nunca vi. Nunca vi vendendo nessa XP, nesses comuns aí, vendendo alguma ação de fruição. Porque eu vou explicar uma coisa muito rara ali. Então, assim, o que tem para vender são ações ordinárias e ações preferenciais na bolsa. Geralmente, as preferenciais têm um valor mais elevado, porque elas têm preferências, privilégios. Então, vamos entender primeiro a ordinária. Ordinária é a básica, é a basicona. Você compra um direito sobre aquela empresa, né? E sem restrições e sem privilégios. O que você tem? Você tem, primeiro, direito ao voto. Quem compra uma ação ordinária tem direito a voto. Só que quando você compra uma ação na bolsa, geralmente você compra
o 0,00001% da empresa. Então, o direito a voto praticamente você não tem, porque você tem 0,000, qualquer um que tem 1% já arrebenta milhões de sócios que tem 0,0001. Então, assim, eu comprei todas que eu comprei ontem, praticamente. Eu acho que eu comprei depois as preferenciais, mas eu acho que é mais interessante para o meu perfil, a gente vai falar disso ali também, seria ter comprado ações preferenciais, não as ordinárias, porque eu nunca quero votar, eu não entendo da empresa para eu poder deliberar lá. Então, outro benefício das ações ordinárias é a participação nos lucros, né? Sempre que a empresa tiver lucro, você tem direito a receber também. E aí fala aqui os que são os dividendos. Além dos dividendos, acionistas também podem receber juros sobre capital próprio, bonificações em ações e, eventualmente, ganhos de capital resultantes da valorização das ações do mercado. Vou parar aqui, porque isso aqui é importante, eu posso perguntar. Atenção nesse slide aqui. Por isso que era bom fazer um intervalo para poder focar aqui quando a gente voltasse. Olha só, quando você compra ação, você pode ganhar os dividendos da empresa. Você tem um pedacinho da empresa. Se a empresa deu lucro, esse lucro vai ser dividido entre os acionistas e você vai ganhar um pouquinho. Isso é uma forma de ganhar dinheiro com ações. Mas tem outras, que são essas aqui. E eu posso pedir para vocês explicarem isso. Atenção aí. O que são os juros sobre capital próprio? Consegue entender com o nome? É difícil. Juros sobre capital próprio. O que é o capital próprio? É um valor que a empresa tem. Se ela tem uma conta com um dinheiro, e a Petrobras tem muito, e a CSN tem bilhões e bilhões de reais em conta. Isso gera um juros. E esses juros é um lucro, que é o juros sobre o capital próprio. Você tem uma mega conta, que aquela conta gera lucro, gera juros, e esses juros, ao invés de ser recolocado no bolo, você distribui os juros. A CSN faz isso de 3 em 3 meses. Então você recebe na CSN de vez em quando dividendos, de vez em quando juros sobre capital próprio, de vez em quando. Não, são isso que a CSN dá. Você pode também receber bonificações em ações. A empresa resolve lidar ações. Nunca vi, né? Pode. O que a gente está estudando aqui? Né? A gente está estudando aqui os tipos de ações, né? Então, nós estamos estudando ação ordinária. E nessa ação, o que a gente está vendo na ação ordinária é que a pessoa pode ganhar juros sobre dividendos, juros sobre o capital próprio e, eventualmente, bonificações em ações. A empresa resolve dar ações para você. Bernardo, você pode me dar o conceito de novo de juros sobre capital próprio, por favor? Bonificações em espécies, né? Também tem. Oi, Maria? Você pode me dar a definição de novo de juros sobre capital próprio? Sim. Capital próprio é um ativo financeiro que a empresa tem. Eu acho mais fácil a gente pensar em dinheiro, né? O dinheiro é em dinheiro, na verdade. Quando a gente fala em capital próprio, é um dinheiro que a empresa tem no seu caixa. E a empresa está lucrando, tá ganhando dinheiro, gasta com funcionário, gasta com algumas coisas, mas na verdade mais está entrando. Esse dinheiro fica em algum lugar, ele fica depositado em algum lugar. E ele por estar depositado, ele gera juros, né? Geralmente, quando você deixa o dinheiro numa instituição financeira, e essas empresas também têm que fazer isso, né? Elas deixam o dinheiro em algum banco. Essas grandes empresas, elas não são, por exemplo, a CSN. A CSN não é uma empresa, não é uma instituição financeira, né? Ela é uma siderúrgica. Então, ela não é um banco. Então, para movimentar dinheiro, ela tem que se associar a algum banco. E aí, quando ela se associa a algum banco, ela negocia com esse banco. Olha, eu geralmente fico em caixa, nós temos geralmente bilhões em caixa.
E esses bilhões que você vai ficar aí na conta, que vai ficar com o banco, isso gera juros. Os bancos remuneram os rentistas, né? Se você deixa o dinheiro parado num banco, o banco usa aquele seu dinheiro e te devolve com juros. Isso é o que acontece no mercado normal, assim. Então, você é sócio da CSN, você tem um pedacinho da CSN. A CSN tem 50 bilhões na conta. Desses 50 bilhões, por ano, ela ganha 1 bilhão de juros, por exemplo. Então, esse 1 bilhão que ela ganhou de juros, ela não vai deixar na conta de novo. Ela vai dividir para os sócios. Isso chama é um lucro que o sócio tem através da distribuição dos juros sobre o capital próprio. Ficou um pouco mais claro ou não, Maria? Ficou sim. Ficou, muito Ficou? obrigada. Falou. Agora sim, as ações preferenciais. A gente viu as ações ordinárias, a ON, agora as PN. São opções atraentes para os investidores que buscam rendimentos regulares, uma posição mais segura em caso de liquidação da empresa, mas que não tenham necessariamente desejo de participar na gestão. Então, a ação preferencial, ela não te dá o direito ao voto, mas ela te dá, por exemplo, uma preferência no recebimento dos dividendos, dos juros sobre capitais e, como disse aqui no slide, em caso de liquidação da empresa, se a empresa vier fechar e dividir o que ela tem de patrimônio, os preferenciais recebem antes. Recebem primeiro. O número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas a restrições desse direito não podem ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Isso está na lei, tá? Esse artigo 15, parágrafo 2º aí, está lá a letra da lei. Participação mínimo em dividendo, né? As ações preferenciais, ela tem uma participação mínimo nos dividendos. Também não entrei muito a fundo nisso. Existe, acho que a acionista tem direito a receber dividendo obrigatório em cada exercício. A parcela dos lucros estabelecida no estatuto, ou se este for omisso, a importância de metade do lucro líquido do exercício. Aqui, esses artigos aqui, eles estão tratando da necessidade, da obrigatoriedade de que a empresa tem que dividir lucro, né? É obrigatório o que der de lucro passar para os sócios. É isso que está tratando aqui, e é tudo letra da lei. Ó. Quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro ajustado. Isso aqui é uma garantia para os acionistas de que sempre que houver lucro, você vai receber alguma coisa, não vai ficar entre o time que está liderando lá, entre os controladores, entre os gestores, né, os conselheiros, os diretores. Por quê? Se tem lucro, tem que dividir para os acionistas. Não tem jeito, é um percentual. Agora, como está dizendo aqui, existe a chamada reserva legal e a reserva para contingências, que são fundos que a empresa tem que armazenar. A empresa tem que ter uma reserva legal e tem que ter uma reserva de contingência. E aí, às vezes, você pode não ter distribuição de lucro nenhum por você ter que transferir dinheiro para essa reserva que estava baixa, né? Então, você, às vezes, pode não ter que dividir o lucro. A regra é o lucro, né, os dividendos precisam ser divididos obrigatoriamente para todos os sócios. Né? Mas, na prática, pode existir situações em que vai acabar não dividindo porque foi direto para as reservas que estavam baixas, abaixo do limite legal. As ações de fruição, como eu disse, que são ações muito difíceis de você encontrar, são ações que já foram amortizadas, né? Ou seja, a pessoa comprou aquela ação e a empresa já devolveu o valor que a pessoa pagou por aquela ação, mas mesmo assim ela ainda vai continuar recebendo participação nos lucros, né? É uma ação
que ainda que você pagou R$ 100 por ela, a empresa já te devolveu o valor que você embolsou de R$ 100, mas mesmo assim você vai continuar recebendo participação dos lucros. É um tipo de ação difícil de ver, é o que eu falei, eu nunca vi vendendo na bolsa quando eu entrei. Ações de fruição, porque ela é muito boa. Você dá o dinheiro volta em você e ainda fica recebendo depois os lucros, né? Porque o normal é não. O normal é você comprou a ação, se você vender ela, né, ou a empresa te comprar ou outra pessoa comprar de você essa ação, você não tem mais direito nenhum na empresa. É a ação ordinária e a de participação preferencial. Aqui também é importante que vocês saibam a questão do tipo de acionistas, tá? Eu acho interessante isso aqui para a prova. Perguntar para que vocês expliquem essa questão do que é um acionista rendeiro, né? Aquele que quer ter participação nos lucros, é o que quem quer receber é, os dividendos, é aquele que quer renda, quem quer o dividendo. E o acionista especulador, ele não está em busca não está em busca dos dividendos, ele está em busca que o valor da ação dele aumente. Você compra uma ação da Vale e você não quer os dividendos que a Vale dá todo trimestre. Você quer que a sua ação que você pagou R$ 1.000 vale 2.000, porque aí você vai vender ela por 2.000. Você é um especulador. Você não é um rendeiro. Um perfil de investidores. O acionista empresário ou empreendedor é aquele acionista interessado na gestão da companhia. É aquele que se preocupa com o dia a dia. Esse eu pouco vejo. O que a gente vê é aquele que está acostumado a ver, são aquelas pessoas que gostam de investir no mercado, ou ela gosta de renda, ou ela quer fazer especulação para não ganhar mais no futuro. E também tem essa figura que foi trazida aqui, que é de quem quer, na verdade, fazer parte da empresa. Não é nem para ganhar um lucro, é para fazê-la crescer, mas por mérito seu, lá dentro. Você quer ser acionista para ir lá nas votações, para deliberar, para você fazer aquilo melhorar. Por exemplo, você pega uma empresa, tem um famoso aí que ele entrou na Oi, eu não sei o nome dele, um especulador muito famoso aí no Brasil, que ele comprou a Oi. E ele comprou por isso, ele sabia que tá cheio de dívida e tal, mas tem saída. Aí ele compra, se une a outros sócios e começa a mudar as deliberações, começa a dividir a empresa, demitir não sei quem, não sei o que, aí começa a dominar a empresa e aí no futuro ele consegue fazer render dinheiro. Mas o foco dele inicial era realmente mexer na gestão. É um outro tipo de investidor. E aí aqui explica melhor. Atenção nisso daí. Eu acho que isso dá para fazer uma questão discursiva aqui, tá? Não sei se vai ser essa, mas eu acho que é uma boa questão. Ainda mais para quem está aguentando ficar até o final. Explicar quais são os 3 tipos de empreendedores na Bolsa. Quais são os tipos de acionistas que pode existir? Aquele empresário, empreendedor que quer mexer na atividade interna da empresa, o rendeiro que quer viver dos dividendos, dos juros sobre capital, e o acionista especulador que ele somente quer esperar que o valor da ação aumente. Pronto, tirou a nota da prova, tirou o 2 da questão. Tainá, tá aí, Tainá? Tô, professor. Então tá, atenção e fazer uma pausa aqui rapidinho, gente. Gente, estou fazendo aula online, gente. Espera aí, o barulho. É aula online hoje. Vocês fizeram prova agora? Não, o que vocês estão fazendo aí? Ah, tá bom. Depois eu vou com calma lá, tá cheio de gente aqui. Melhor turma, melhor turma. Vamos lá. Então, fique a dica aí.
ainda sobre as ações. Ó, outro tema bom para prova. Aí, outro tema. Agora eu já fiquei na dúvida. Ó. Vocês explicarem, assim como vocês fizeram na apresentação lá, o grupo daqueles rapazes, explicar o que é o valor nominal da ação, o que é o valor patrimonial, o que é o valor de mercado e o que é o valor econômico. Isso é muito difícil. Oi, Tainá. Isso é muito difícil. Deixa outra meio. Não é, ó. O nominal é o valor no momento que a ação foi criada, primeiro valor dela, valor nominal. Valor patrimonial é o valor calculado pelo patrimônio da empresa e dividido. Você pega, temos um prédio, temos carro, temos nessas mesas aqui, computador, vê quanto que tem de patrimônio e divide pelo número de sócios. Então, cada um tem um percentual da empresa, né, o valor patrimonial da sua ação. Valor de mercado é o valor realmente que é o que está na bolsa naquele dia, quanto que o mercado está achando que vale aquele seu ativo em relação ao que está acontecendo globalmente. É o valor de mercado, é o valor que a gente vai pagar na bolsa. Essa daí esse é o que vale. É esse que vale para quem para a gente que compra ação. Esse é o valor de mercado. Agora, tem também o valor. Aqui eu entrei aqui, fiz um parênteses aqui para explicar o mercado primário e o mercado secundário. Eu fiz um parênteses aqui dentro dessa parte de valor das ações. O valor de mercado, ele tem o valor primário, o mercado primário e o mercado secundário, que eu quis explicar aqui. Ó. Mercado primário é quando as ações são emitidas e vendidas pela primeira vez. Só isso. Mercado primário é o mercado que é quando a ação começa. Palco para as ofertas iniciais, o IPO. Falei várias vezes essa sigla aqui, né? IPO. Tem que saber o que é. A IPO é a Initial Public Oferta, é a oferta pública inicial, é o IPO. Eu até falei do caso da Havan, que ia ter um IPO da Havan, a Havan ia se jogar no mercado e não fez, porque o dono da Havan ele viu que o mercado já estava avaliando o valor da ação da Havan no IPO metade do que ele estava botando. Ele ia botar um valor lá, R$ 50 por ação da Havan, só que já tinham estudos mostrando que, na verdade, não ia vender e no dia seguinte já ia cair para metade. E ele não quis correr esse risco ele não quis ter o risco, ele não quis ter o risco de que o mercado vai dizer que a empresa dele vale muito menos do que ele acha que vale. Do jeito que está agora, ele não está na bolsa. Ele acha que tem um valor. Vai lá, minha empresa vale 100 bi. E eu vou para a bolsa, vou botar para 100 bi. Não quiseram, ele viu que não iam dar os 100 bi que ele queria, iam dar metade, ele falou, então não vendo. Então não vou abrir o capital, deixa tudo comigo. Por esse valor eu não quero. Vou dividir a minha empresa com outras pessoas por um valor que eu acho que não é menos, entendeu? Então ele desistiu do IPO da Havan. Aí todo mundo divulgou, né? Mó vergonha, foi mó vergonha, porque ele divulgou que ia ser o maior IPO da história do Brasil, com o maior número de investidores, né? Porque ele entrou em política, aí ele pedia para as pessoas comprarem dele, né? Aquela questão toda, deu tudo errado. E o mercado secundário já é quando não é mais o IPO, já é a bolsa, já é lá na bolsa quando está, né, já está renegociando. E o valor econômico? O valor econômico é uma estimativa do valor presente nos fluxos de caixa futuro em que um investidor espera receber. Este valor considera a capacidade de uma empresa de gerar lucro no futuro. Isso aqui foi o valor econômico que fizeram da Havan. Antes dele lançar, fizeram um estudo. Ó, tá aqui no finalzinho. Ó. Este valor é muitas vezes determinado por especialistas. Os especialistas vão fazer uma análise de quanto vale, na verdade, essa ação. Quando a gente compra, a gente se mete de especialista nisso. A gente pensa, pô, ela já está lucrando há tantos anos tanto. É um mercado que está crescendo. Isso aí
o mercado, o valor econômico dela é maior do que o valor de mercado hoje, então eu vou comprar. Não é? Quando você vê esse gap, essa distância entre o que você vê de valor econômico e o que o mercado está vendo, você compra. Porque vai, depois o mercado vai, se você tiver certo, ela vai crescer, o valor do mercado vai crescer até atingir o valor realmente que ela vale, que é o valor econômico. Tranquilo, né? E para finalizar, a última aula que a gente teve semana passada foi sobre a sociedade, sobre os acionistas, controlador e os minoritários. Acionista tem o dever, acionista tem como dever a integralização do preço. Tá, já falamos. A responsabilidade do acionista é apenas pela integralização da emissão da própria ação. Já falamos. O sócio remisso é aquele que não integralizou as ações que ele subscreveu. E aí ele cai em mora, né, em atraso. E o acionista remisso será responsável pelo pagamento, inclusive, de juros. A SA pode optar por executar o acionista remisso ou vender as ações na Bolsa de Valores à custa dos acionistas. Né? Então, o que acontece? O sócio não pagou a sua parte. Ele vai ser tirado e a parte dele vai ser vendida entre os sócios ou vendida na Bolsa. Acionista controlador é aquele que tem a maioria das ações com direito a voto, ou quando sócios se reúnem e tornam a maioria votante. Você pode ter uma pessoa que é o maior de todos, que é um sócio que tem a maioria, mais 50%, mais 50% mais um, ele é um sócio majoritário. O acionista controlador. É acionista controlador, aquele que tem mais da metade, que é ele que decide. Se ele tem mais da metade, as deliberações ele ganha tudo. Agora, você pode também ter acionista controlador por união de acionistas que não são controladores, não são os majoritários. E aqui a lei explica aí o que eles podem fazer. Controle majoritário, controle minoritário. Controle majoritário é quando um único acionista, ou por meio de aliança, juntos controla a maioria dos votos. O minoritário, o controle minoritário, ocorre em situações de grande dispersão de ações, onde nenhum acionista possui a maioria absoluta do capital votante. Nesse cenário, um acionista minoritário, com um percentual relativamente baixo de ações, pode exercer o controle devido à dispersão das demais ações. Tem tantos pequenininhos acionistas que, às vezes, um pequeno acionista com um pouco mais, ele consegue ter o controle minoritário da empresa. Porque os outros não conseguem se agrupar contra ele. O pouco que ele tem já é suficiente para deliberar do jeito que ele quer, porque os outros não conseguem se unir. Cada um fica votando de um jeito e ele com o pouco que ele já é a maioria. O pouquinho que ele tem é a maioria, porque é muito fragmentado e não forma nenhuma união para chegar perto dele. Controle administrativo. Empresas com capital extremamente diluído é exercido pelos administradores. Esse tipo de controle é raro. Tá? Empresas de capital aberto com forte participação pública. É quando é tão pequenos, tão pequenininho, 0,0001%, que ninguém delibera nada. Ninguém ganha nada, porque é muito, muito pequeno, igual também. Então, mas enfim, o A e B que são o mais importantes aqui. E o outro D também fala de um voto plural, que é muito raro, quando uma ação tem direito a 10 votos. Não se preocupe com C e D, não. Se preocupe com o A e o B. De, eventualmente, aí numa questão múltipla escolha, saber aí diferenciar o controle majoritário e o controle minoritário. E, por fim, 2 últimos slides que fala das regras para proteção dos acionistas minoritários. É o tag along, traduzido significa venda conjunta. Isso aqui era para a gente estar
cheio de energia mental, acabando de começar a estudar na aula hoje e ver isso aqui. Porque é importante e não é simples. Ó. O artigo 254A da lei, foi um artigo que foi inserido na lei, exige que, em caso de alienação de controle, o acionista vai haver venda de ação e quem vai comprar vai se tornar controlador da empresa. O comprador do bloco de controle ofereça a proposta de aquisição aos acionistas minoritários, garantindo que eles possam vender suas ações em condições similares. A lei estabelece que o comprador deve oferecer aos minoritários pelo menos 80% do valor pago pelo controle. Então, veja, vou explicar aqui. Eu vou comprar ações da empresa e essas ações vão me dar o controle da empresa. E essa galera que vai me vender as ações deles está me vendendo por R$1.000. Quem não está participando dessa venda, que são os minoritários, eles iam continuar na empresa. Eu ia comprar de outras pessoas, outros sócios. E eu ia ter maioria. Esses que não estão participando dessa negociata têm direito a participar. Eles vão ter direito a vender as suas ações pelo menos 80% do que foi paga para aqueles outros na negociação. É para você não ficar prejudicado. É para você não ficar prejudicado no sentido de que você está participando de uma empresa, você comprou a ação de uma empresa porque tinha um controle, tinha um caminho. Aí agora isso tudo vai mudar, porque vai vir um outro controlador que você não gosta. Você vai ter o direito de sair. É o tag-along, é a venda conjunta. Artigo 254. É uma garantia de acionistas minoritários. Esse direito, conhecido como tag-along, visa proteger os sócios minoritários em transações de venda de controle, assegurando que não sejam prejudicados financeiramente com a mudança. Tá? Então, né, não era para a gente estar com a mente mais aberta, mais tranquila para entender isso aí, mas vocês vão ter 2 semanas para estudar isso ainda, então depois vem isso com mais calma, tá? Porque pode cair na nossa prova aí o que é o tag-along. Venda conjunta. E também tem o direito de preferência, que em caso de aumento de capital das empresas, né, novas ações, o artigo assegura aos acionistas minoritários o direito de preferência nas novas ações. Então, se a empresa vai emitir mais ações, se ela vai emitir mais ações, pode inclusive mudar o controle. Então, você tem que oferecer para quem já é sócio. E, por último, o Conselho Fiscal é uma regrinha lá de proteção dos sócios minoritários que diz que, a gente já estudou isso, que os sócios minoritários têm direito a... Os sócios minoritários que representem pelo menos 10% do capital social, com direito a voto, podem eleger um membro do Conselho Fiscal, para que eles possam ter alguém da sua segurança lá dentro. Sócios minoritários que representem 10% do capital têm direito a eleger um dos 3 membros do conselho, para que eles tenham confiança que ele vai fiscalizar direitinho as contas da empresa. Aí, era isso. Espera aí que eu vou mostrar a prova aqui. Já está no AVA, né? Só vou deixar no vídeo aqui. A prova do semestre passado, com o gabarito. Deixa eu abrir ela aqui, só para passar no vídeo aqui. Quem quiser pausa e lê ela toda depois. Ela é uma prova um pouco diferente da de vocês, porque ela tinha outra... A matéria é basicamente a mesma matéria, mas tem menos um pouco. O semestre passado foi um pouco mais curto. Eu não entrei nesse último slide que a gente falou agora do tag-along. Tá? Então, não tem questão do tag-along aqui, mas tem várias questões. Ó. Sobre a integralização do capital... Não, aqui é limitada. Não, não é essa prova aqui, não. Aqui é a P1, não é a P2. Eu vou botar lá. Infelizmente, não vai aparecer ela aqui no vídeo de novo, igual ontem. Mas vai estar lá. Vocês que são alunos, vocês têm acesso. Todo mundo tem acesso. Então, fechou, gente? Vou abrir agora para perguntas e tira dúvidas aqui.
Aqui, E a aqui discursiva? presencial já foi todo mundo embora. Tchau, gente. E online aí, vou encerrar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não, vou encerrar, vou salvar o vídeo e amanhã eu coloco ele disponível, o link do YouTube, para vocês poderem estudar para a semana que vem. Bernardo, você Sim, decidiu qual que vai ser a discursiva? a discursiva eu falei bem no iníciozinho do vídeo, vai ser sobre Eu sei. ação. Ação. E a segunda? Não, a segunda não. A segunda vocês vão ter que adivinhar. Mas eu Poxa, já dei umas dicas aí, eu já dei umas 3 hipóteses aí, tá bom. tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá, gente? Nossa prova é sem ser semana que vem na outra, né? Boa noite. Boa noite, Fabiano.